Olá, galerinha do quinto ano, que bom estar aqui com vocês novamente. E hoje, para mais uma aula de História, vamos dar continuidade aí às nossas fichas de atividades. Vamos estar corrigindo a tarefa de casa, tá? Aí na página 133. E logo em seguida vou estar finalizando aí, junto com vocês, com a última atividade que se encontra aí na ficha de atividades de História. Sendo assim, nós vamos ficar com todas as disciplinas com o livro 2, certo? A gente fecha, que já fechamos português, ficha de atividades, e vamos estar fechando aqui também História hoje. Vamos ficar com tudo com livro novo, ok? Vamos lá? Então, analisando aí o gráfico, na letra A ele pergunta, vamos aí corrigindo, tá? Identifique e escreva o tema do gráfico. Então, o tema diz logo aí no início, ó. Indica o número de eleitores com até 24 anos que votaram nas eleições de 2016. Esse é o tema, né? Então, vocês vão estar colocando aí na letra A. Isso que a gente acabou de falar, tá? Que aí é o tema, é isso aí, é que indica os eleitores com até 24 anos que votaram nas eleições de 2016. Esse é o tema do gráfico. Os dados apresentados são divididos em colunas verticais e em linhas horizontais, né? Indique e escreva quais informações aparecem nas colunas. Então, veja que nas colunas aí, que tem até a legenda aqui abaixo, mostra aí para as colunas verticais aí, no caso azul, para a coluna vertical azul, mostra aí para homens, né, a quantidade de homens. E para a coluna vertical verde, mostra aí, no caso, para a quantidade de mulheres. Então, vocês vão estar colocando isso aí, certo? Para a coluna vertical aí é azul, quantidade de homens. Para a coluna vertical verde, a quantidade de mulheres, ok? Eleitores, no caso, homens e mulheres, ambos aí eleitores. Aí na letra C, das faixas etárias que aparecem no gráfico, quais são obrigadas a votar? Homens e também mulheres sendo maiores de 18 anos, não é isso? Para ambos aí, tanto para os homens como para as mulheres, para os dois gêneros aí, com a faixa etária, no caso, maior de 18 anos, ou seja, maiores de idade, né? No gráfico, letra D aí, né? No gráfico, há informações sobre eleitores que possuem direito facultativo de votar? Se sim, identifique e escreva quem são eles. Sim, né? Entre homens e mulheres com menor idade, aí no caso 16, 17 anos, que passa a não ter essa obrigação, né? Ele vota aí facultativo. Eu posso votar, posso não votar, tá? Eu fico com uma opção, porque aí eu não sou ainda, no caso, maior de idade, né? Então, até 16, 17 anos é aí um direito facultativo. Se eu voto ou não, não tem aí a obrigação de estar fazendo aí o voto, ok? Então, vocês colocam aí. Possui direito facultativo homens e mulheres adolescentes entre 16 e 17 anos, certo? Na letra E, vocês corrijam aí também, identifique e escreva o grupo que teve o maior número de eleitores. Então, aí no gráfico, né, o grupo com menor número de eleitores, né? O maior, no caso, está aqui entre 21 e 24 anos, e o menor, vejam que está aí, ó, entre 16 anos, homens e mulheres com 16 anos. Aí,
O grupo maior, que aí no caso já é na letra G, né? Entre 21 e 24 anos. Então, letra F, 16 anos, vamos voltar lá. Na letra F aí, vocês vão estar colocando o grupo de homens e mulheres com idade de 16 anos. E na letra G, no caso, o grupo de mulheres entre 21 e 24 anos. Ok? Tudo bem, agora vamos dar continuidade aí. Leia o texto a seguir. Em nosso país, a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal, voto direito e secreto, sendo facultativo para os maiores de 16 anos e menores de 18, assim como para os maiores de 70 anos e analfabetos. Contudo, o voto é obrigatório para os eleitores que tenham entre 18 e 70 anos. Pode-se concluir, portanto, que sufrágio é um direito público subjetivo, ou seja, um direito próprio da condição de cidadão, que inclui tanto o poder de escolha dos representantes, quanto a possibilidade de concorrer aos cargos públicos eletivos. Quanto ao voto, embora seja obrigatório para uma determinada faixa da população, representa uma verdadeira conquista política para o povo brasileiro. Então, diante aí desse pequeno texto aí, veja que aí confirma o que nós vimos na atividade anterior, na questão sobre o voto, que 16, 17 anos é facultativo. Cabe a mim votar ou não. Mas a partir dos 18 anos, o voto ele passa a ser obrigatório, né? Aí, olha aí, marca as alternativas que indicam para quais pessoas o voto é facultativo. Olha aí. Pessoas acima de 70 anos de idade, sim, também cita aí, né? Então, marca aí, letra A, então, que é ponto facultativo, indica aí, o voto facultativo, perdão. Letra B, jovens com 21 anos de idade. Esse não, né? Esse aí é obrigatório, 18 anos aí em diante. Crianças acompanhadas pelos pais, também aí não marca, criança aí no caso não vota, né? Analfabetos, sim, também é um voto facultativo. Letra E, adolescente entre 16 e 18 anos de idade, também é facultativo, né? É só a partir dos 18. E na letra F, pessoas que perderam o título de eleitor. Aí a gente, no caso, não vai estar marcando. Aí, dando continuidade, observe as imagens e escreva a forma de votação retratada em cada uma delas. Olha aí. Que aí veja que na primeira mostra aí a digital. Então aí com a digital ela é a biometria. Não é isso? Aquela que vai lá, digita e põe a digital. Coloca o número do caso do candidato, né? E para confirmar aí, veja que aí mostra a biometria, a digital da gente, né? Segunda imagem aí, mostra a urna eletrônica, tá? E aí, nessa última, veja que mostra aí o voto impresso, era aquele que era anteriormente, né? Então, na primeira, biometria, na segunda, urna eletrônica e na terceira aí o voto impresso, ok? Agora aí na terceira, no preâmbulo da Constituição Brasileira de 1988 está escrito: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça,
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Veja, isso aí foi tirado da nossa Constituição da República, né? Daquela Constituição cidadã. Aí, diante dela, desse pequeno trecho aí dela, vamos ver aí as perguntas seguintes, tá? De acordo com o texto que foi tirado da nossa Constituição, qual o objetivo de reunir a Assembleia Nacional? Aí cito, ó, para instituir um direito democrático, né? Ou seja, colocando aí para que nós possamos ter os nossos direitos garantidos, para que eles existam lá, documentado, né? Tá lá, né? Ninguém vai mudar lá de forma alguma da maneira que tá lá. Eu posso ir lá, que meu direito, esse é meu direito, então eu tenho como comprovar, né? Então, para instituir um Estado democrático, que haja os direitos aos cidadãos, né? Letra B. O que aconteceu antes de 1988 para que a Assembleia Nacional Constituinte se reunisse com esse objetivo? O que foi que houve antes do nosso país viver esse período democrático? Ele teve aí um período ditador, ou seja, um regime militar, né? Que foi entre 1964 até 1985, né? 1964 até 1985. Houve esse período aí ditador, que antes dele teve o período monárquico, veio o período aí regime militar, que ele era ditador, só pensava quem estava no centro do poder, bem semelhante ao período monárquico, foi lá na monarquia com o imperador, né? Então, por conta disso aí, houve a criação da nova Constituição, da Constituição Cidadã, que visava a todo mundo, né? Independente da classe social, da etnia, ou seja, visava a todos, ok? Então é isso aí, a gente finda aí a nossa ficha de atividades 1, tá? E por hoje ficamos a nossa aula por aqui, até a nossa próxima aula, com o livro 2 na mão, tá, gente? Corrige aí direitinho e manda pra tia, não esquece, a tia tá aguardando, tá bom? Então até a nossa próxima aula. Beijo, tchau, tchau.